Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre expressões algébricas e o valor numérico. Algébrica vem de álgebra. A álgebra é a parte da matemática em que representamos os números por letras e fazemos cálculos com elas. Na antiguidade, não existiam símbolos para representar números desconhecidos dentro de uma expressão. E eles então utilizavam desenhos e palavras, o que tornavam os cálculos demorados e bem complicados. Somente a partir do século XVI é que começaram a utilizar símbolos e letras para representar estes números. E estas representações foram consideradas as expressões algébricas, ou então expressões literais. O que é uma expressão algébrica? As expressões algébricas possuem números e letras, que são chamadas de variáveis. Então são parecidas com as expressões numéricas. A diferença é que na expressão numérica nós só temos números e nas expressões algébricas nós temos números e variáveis, que são as letras. Nós temos 3 exemplos aqui que nós vamos utilizar para encontrar o valor numérico. O que é um valor numérico de uma expressão algébrica? É quando você substituir a variável, no caso a letra, por um determinado número. Então nós temos aqui, determine o valor numérico de. Primeiro exemplo, o triplo de um número menos 2, ou seja, 3x menos 2 é uma expressão algébrica porque possui uma variável e números. Então 3x menos 2 para x igual a menos 2. Eu vou achar o valor numérico quando eu substituir este x por menos 2 e efetuar o cálculo. Então, fazendo isso, 3x, 3 vezes x. Qual o valor de x? Menos 2. Por ser um número negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Menos 2. Então, efetuando este cálculo, eu vou encontrar o valor numérico. Então, 3 vezes menos 2, substituí o x por menos 2 e permaneci o menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6 e permanece o menos 2. Menos 6 com menos 2, menos 8. Menos 8 é o valor numérico da expressão algébrica 3x menos 2 para x igual a menos 2. No nosso segundo exemplo, nós temos o dobro de um número mais a terça parte de outro número, ou seja, 2x mais y sobre 3 para x igual a 4 e y igual a 6. Então, aqui nós temos duas variáveis, o x e o y. Para x igual a 4, no lugar deste x eu vou colocar quem? O 4. E no lugar deste y eu vou colocar quem? O 6. Então, 2 vezes no lugar do x eu vou colocar 4. Mais no lugar deste y eu vou colocar o 6. 6 sobre 3. Efetuando o cálculo, nós vamos ter 2 vezes 4, 8, mais 6 sobre 3, 6 divididos por 3, 2. 8 mais 2, 10. 10 é o valor numérico desta expressão algébrica para x igual a 4 e y igual a 6. Terceiro exemplo, o dobro de um número mais o quadrado de outro número menos 5, ou seja, 2x mais y ao quadrado menos 5. Para x igual a 8, então no lugar deste x, quem eu vou colocar? O 8. E para y, menos 2. Então, substituindo para achar o valor numérico. 2 vezes no lugar do x, quem eu vou colocar? O 8. Mais quadrado do outro número, y ao quadrado. No lugar deste y, quem eu vou colocar? O menos 2. Por ser um número negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então, no lugar do y, menos 2 ao quadrado. E permanece o menos 5. E agora nós vamos efetuar o cálculo para encontrar o valor numérico. 2 vezes 8, 16. Mais menos 2 ao quadrado
menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Mais com mais, permanece o mais, e eu vou substituir por 4. E permanece o menos 5. Fazendo o cálculo, 16 mais 4, 20. 20 menos 5, 15. 15 é o valor numérico desta expressão algébrica para x igual a 8 e y igual a menos 2. Então, para encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, você tem que substituir a variável pelo que está sendo oferecido no exercício. Agora nós vamos fazer um exemplo de um problema. Então nós vamos utilizar uma expressão algébrica para resolver um problema, até mesmo cotidiano, porque nós podemos nos deparar com essa situação que eu vou apresentar para vocês no nosso dia a dia. Toda vez que você se deparar com uma situação problema, é muito importante que você faça a leitura deste problema. 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque a leitura vai fazer com que você tenha a interpretação deste problema. Então, através da interpretação, você vai ver o que o problema está perguntando e quais são os dados que o problema está fornecendo. No nosso caso, nós temos o seguinte problema. O dono de uma loja resolveu fazer a promoção abaixo na venda de geladeiras, fogões e televisores. Entrada de R$100, restante em 5 prestações iguais. Então, nessa situação, nós temos que o preço de cada um desses produtos pode ser representado através de uma expressão algébrica. Por quê? Entrada de R$100. Então, para qualquer um desses produtos, a entrada será de R$100. E o restante será pago em 5 prestações iguais. Então, quanto que a pessoa vai pagar por cada produto? R$100 de entrada, mais 5 vezes o valor da prestação. Então, embora o valor da prestação da geladeira possa ser uma, do fogão outra, do televisor outra, por isso que dentro de uma expressão algébrica, a letra recebe o nome de variável, porque ela pode variar o valor, não vai ser um valor único. Esta expressão algébrica, ela representa o valor de cada um desses produtos dentro da promoção, sendo que cada um deles tem um valor diferente para a prestação. Aí vem uma pergunta, eu coloquei uma pergunta aqui. Se na compra de um televisor, nessa promoção, cada prestação é de R$400, quanto vai custar este televisor? Então, para este televisor, nós vamos ter R$100 de entrada, mais 5 vezes o valor da prestação. Eu vou substituir o P, essa variável, pelo valor de R$400, que é o valor de cada prestação do televisor. Então, no lugar do P, quem eu coloco? R$400. E ao encontrar o valor numérico desta expressão algébrica, eu tenho o valor de quem? Do televisor. Então, eu tenho R$100 mais 5 vezes 400, porque dentro de uma expressão, primeiro eu resolvo a multiplicação e ou divisão, para depois soma e ou subtração. Então, permanece o 100, permanece o mais, 5 vezes 400, 2.000. 100 mais 2.000, R$2.100 será o valor deste televisor. E aí, então, eu posso utilizar esta expressão algébrica para encontrar o valor de qualquer um desses produtos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aqueles amigos que você sabe que está precisando deste conteúdo. Inclusive, este vídeo foi a pedidos de vários inscritos. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.